nós vamos ter aí um fim de semana por conta disso bem movimentado. Afinal, o feriado é na terça. Muita gente emenda. Vai ser pelo jeito e também com essa situação mais tranquila de Covid, o pessoal tá assim, tá? Querendo ir à forra, né? Eu quero agora, já sofri demais. Isso faz imaginar que as rodovias devem entrar em grande movimentação. E se tiver momentos de chuva, o Tenente Ferraz, acho que sabe muito bem disso, que não é, ele pode até falar sobre isso para você, Beto. O grande perigo da rodovia cheia de carros não é só o trânsito mais avolumado, mais cheio, não. É isso associado com chuva. E aí o negócio complica. Ele pode até falar sobre isso se você quiser. Ele quem? Tenente Ferraz, que gentilmente nos atende da Polícia Rodoviária, que está ao lado do repórter Beto Garcia. Muito bem, Dash. Estamos aqui na rodovia Washington Luiz, aqui no trevo da via Marquesan, que liga Matão à rodovia Washington Luiz. Obrigado ao Tenente Ferraz por nos atender. Um grupo de repórteres de toda a região, começando lá, Rio Preto, até atingindo Araraquara, São Carlos, toda essa região, Barretos, acompanha o trabalho feito pela Polícia Militar Rodoviária. E antes até de falar do feriadão, a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho realizado pela polícia. Por exemplo, ontem aconteceu a apreensão de drogas, 2 apreensões de drogas, aconteceu a prisão também de um homem procurado por homicídio, ou seja, é esse o trabalho que a Polícia Militar Rodoviária faz, né, no seu dia a dia, deixa a rodovia mais segura e também faz uma fiscalização cujo resultado é fantástico. Isso nós acompanhamos de perto, esse resultado. Bem, Tenente, primeiro obrigado por atender a nossa reportagem. É um trabalho diário que a polícia faz, né, no combate à criminalidade também em rodovias aqui. Bom dia. Bom dia, é um prazer poder falar com os senhores aí que estão sempre nos apoiando, né, nessa prestação de serviço à sociedade. A Polícia Rodoviária trabalha com vários segmentos, né, entre os principais a redução dos índices de acidentes, né, e também na redução dos índices criminais. Então nós trabalhamos com essas duas frentes, mais especificamente falando. E nessa noite realmente aí tivemos um grande êxito na nossa missão. Os policiais do TOR, da primeira companhia aqui da região de Araraquara, conseguiram abordar um indivíduo com aproximadamente 15 quilos de maconha numa motocicleta. E foi lavrado flagrante, ele foi preso, foi encaminhado à cadeia pública aí da região. E também nessa noite uma fiscalização em frente à base de Barretos. Os policiais deram sinal para um Monza, sinal de parada, e ele desobedeceu a ordem policial. Se evadiu adentrando na cidade de Barretos, onde conseguiram abordar o indivíduo. Ele estava portando um revólver calibre 38, numeração raspada, numeração suprimida. Estava portando uma pequena quantidade de maconha e um rádio comunicador, um capuz, uma touca tipo capuz, só ficava o olho para fora, estava portando também. E ele também era procurado pela justiça por homicídio, já teria praticado em tese aí um homicídio em data anterior e estava na condição de procurado. Então esse é só um exemplo do nosso trabalho, né? Sempre realizando prisões, aí uma grande parte, né, quase que uma totalidade das armas que chegam nas cidades e as drogas passa pela rodovia. Então a gente tem um trabalho forte nesse sentido aí, apoiado sempre pela sociedade, pela imprensa, né, e pelo nosso comandante. Bem, Tenente, está chegando mais um feriado prolongado, pelo que tudo indica, com chuva, o que torna as pistas as pistas bem mais perigosas. Né? E a polícia vai estar com todo o seu efetivo fazendo a operação Finados, que começa hoje, Tenente. A operação começa na sexta-feira, na realidade, né? Hoje são os atos preparatórios para o início da operação. Ela começa às 0 horas de hoje para amanhã, da sexta-feira, e vai até o dia 2, às 23h59, essa operação específica do Finados. Mas desde já, né, já começa a aumentar o volume de trânsito nas rodovias e o usuário tem que redobrar a cautela, né? Como os senhores mesmos comentaram, uma grande parcela é a somatória dos fatores, né, que geram um acidente. Sabemos que 90% dos acidentes são causados por imprudência do condutor, por algum erro, falha humana, segundo a Organização Mundial de Saúde, inclusive. Porém, a somatória desses fatores é que realmente geram acidentes graves. Por isso, o policiamento rodoviário orienta o cidadão que durante as chuvas reduza a velocidade, redobre a cautela, aumente a distância de segmento, aquela distância entre um carro e outro. Ele dirige com maior cautela, maior cuidado. Realmente isso é algo que preocupa a gente nesses dias de feriado. Mas principalmente orientamos aos usuários que, se for dirigir,
não beba, que não manuseie o celular durante o deslocamento. O condutor ele deve estar com as duas mãos no volante, prestando 100% de atenção no trânsito, não desviar essa atenção, né? Obedeça os sinais da regulamentação, né? O limite de velocidade, conduza com segurança, usem o cinto de segurança, tudo isso aí reduz, né? Muitas vezes o pessoal entende, é um acidente, é uma fatalidade, mas 90% dos acidentes poderiam ter sido evitados pela cautela, pelo cuidado, pelo seguimento das regras de trânsito. Tenente, uso de celular, excesso de velocidade, são as ocorrências que mais acontecem durante esse período, como nós teremos agora o feriado prolongado? Geralmente, esses são fatores, né? São fatores que, somados uns aos outros, produzem uma grande quantidade de acidentes, sim. Uns potencializam, né? Por exemplo, o excesso de velocidade. Além de ele aumentar a chance de ter um acidente, ele potencializa a vitimização. Porque se a pessoa vier a sofrer um acidente a 60 por hora, isso tem um impacto na vida e na saúde dele. Se ele tiver a 140, 150 km por hora, o resultado vai ser muito mais danoso. Então, por isso, reduza a velocidade. Trafegue na velocidade da via. O engenheiro já fez um cálculo, sabe o traçado da via, sabe tudo que diz respeito ali, o tipo de solo, e delimita ali uma velocidade. O usuário acha que, por conta própria, ele pode achar que deve rodar na velocidade que ele entende que seja conveniente e segura. Então, esses são fatores, né? Enquanto o uso do celular, geralmente ele gera um acidente, porque a pessoa perde a atenção, distrai e colide contra a traseira do outro veículo que vem à sua frente, pode atropelar uma pessoa, que é uma grande preocupação nossa também, né? É o atropelamento de pedestres e ciclistas nas rodovias. Então eles são muito frágeis, são muito vulneráveis. Qualquer acidente envolvendo um pedestre é muito próximo da morte ali, de uma lesão muito grave e até da morte. Então, se estiver conduzindo o seu veículo, percebeu que tem um pedestre nas margens da rodovia, troca de faixa, passa um pouco mais longe daquele indivíduo de bicicleta ou de pessoas aí que estejam caminhando, correndo na margem da rodovia. E já fica uma sugestão, a gente não pode proibir, mas que essas pessoas, os ciclistas e os pedestres, evitem utilizar a rodovia para seus exercícios, né? O exercício físico é muito bom, mas talvez traga um risco muito maior à sua saúde ele caminhar na beira da rodovia do que numa área rural, numa área urbana. Então a gente pede essa gentileza aí para que se evite fazer esse tipo de prática de esporte nas margens da rodovia. Bem, é preciso que a pessoa que vá viajar, né, seja qual for a distância, longa, curta, ela observe também alguns itens do carro, né, que também é visto pela Polícia Militar Rodoviária. O carro tem que estar em condições de trafegar pelas rodovias. Com certeza, antes de colocar o veículo na pista, o condutor ele deve verificar as condições do seu veículo, tanto de manutenção quanto de segurança, né, como pneus, estepe, verificar se o combustível é o suficiente para ele chegar no seu destino. Tá sempre atento, né, na dirigibilidade do seu veículo, fazer o alinhamento, o balanceamento, para que tenha uma viagem segura, tranquila, em paz e possa chegar com a sua família ao seu destino com tranquilidade. Todo o efetivo da Polícia Militar Rodoviária estará nas rodovias nesse feriadão? Com certeza, estamos reforçando o serviço operacional através do empenho do efetivo administrativo, o pessoal do escritório está indo para a rodovia, para intensificar a fiscalização. Bom seria que o condutor, o usuário, ele, de cunho próprio, né, ele fosse mais prudente, mas nós sabemos que, infelizmente, o nosso condutor brasileiro, ele comete muitas infrações, e por conta disso nós estamos aqui para reforçar tanto a segurança na área criminal, quanto na área de trânsito. Então será intensificada a fiscalização desses itens, principalmente desses itens que a gente comentou, como excesso de velocidade, né, através da fiscalização com radar, cinto de segurança, salva-vidas, então nós vamos fiscalizar cinto de segurança, dispositivo de retenção para criança, vamos fiscalizar o uso do celular, ultrapassagem e principalmente o uso de bebida alcoólica durante a condução do veículo, que isso aí é um grande problema nosso, e nós estamos utilizando um etilômetro seletivo, aquele etilômetro que ele apenas seleciona a pessoa que ingeriu bebida alcoólica e aquela que não ingeriu. E aí uma fiscalização mais severa nessa que já acusou que ingeriu bebida alcoólica. A polícia vai estar de olho durante esse feriadão, é preciso estar atento. As pessoas às vezes dizem, pô, a polícia teve sorte de pegar um cara bêbado, teve sorte de pegar uma droga. Mas o fato é que o policial militar ele é treinado para esse tipo de ocorrência, né? Está de olho. E é perceptível, né, às vezes, para o policial militar, principalmente em rodovias, o que não é para a gente, né, uma pessoa comum, um repórter de uma pessoa comum. Exatamente. A gente adquire um feeling através da experiência, dos treinamentos, do que nos é ensinado nos bancos escolares, né? Não é só a sorte, com certeza a sorte também, ela colabora, né, de forma que aquele usuário, aquele criminoso que venha passar do lado da viatura naquele momento que a gente está na rodovia, mas com certeza o treinamento faz a grande diferença, né?
É difícil dizer que um médico teve sucesso numa cirurgia porque ele teve sorte naquela cirurgia. A sorte é um pequeno fator, mas o grande fator é o treinamento, é estar sempre preparado para a missão, né? Nós estudamos os comportamentos humanos, qual o resultado, como que se comporta um indivíduo quando ele tem alguma coisa de errado no veículo. É um veículo que está na rodovia zigue-zagueando, chama a atenção da gente para fiscalização de alcoolemia. Então existem sim vários fatores, não é apenas sorte, mas é um treinamento, um profissionalismo que a gente busca dia a dia, cotidianamente aí, para trazer um bom serviço para a comunidade. Agora no estúdio tem alguma pergunta, o Tenente Ferraz está na escuta aqui, é da Alberto, da Ercio. Então, aqui satisfeito. Você também? Não, só confirmando, alguma questão Beto, de ouvinte? o Dercio acabou falando no início, antes da entrevista, nesse período chuvoso agora, né? Agora nós estamos aí nesse final de semana prolongado, eu creio que amanhã, sexta-feira, muitas pessoas já começam a se deslocar para a cidade de parentes, amigos, por causa do dia de finados. E a previsão pode ser de chuva. Como é que o motorista deve agir nesse momento, tenente? Temos uma perspectiva aí de um grande aumento do fluxo viário, né, dos veículos na rodovia, a partir de sexta-feira à tarde, sábado de manhã, e depois na terça-feira no retorno desse pessoal para suas residências, né? Esse aumento de veículos aumenta também a probabilidade, né, a possibilidade de um acidente, mas a chuva, como a gente já havia comentado, é um grande fator aí que deve ser considerável, um fator preponderante, e o usuário da via, o condutor, ele deve sim reduzir a sua velocidade quando em chuva, se possível, se a chuva for forte, até parar, não no acostamento e muito menos em cima da faixa de rolamento, mas parar numa área segura, num posto de combustível, numa praça de pedágio que tem ali condições de dar um apoio para ele, e esperar que a situação amenize para ele prosseguir viagem, né? A gente sabe que quando a pista é molhada, ela diminui a aderência do pneu com o solo, e isso pode gerar acidentes graves aí, portanto, com chuva, redobre a atenção. Bem, tá certo então. Falamos aí com o Tenente Ferraz, da Polícia Militar Rodoviária. E atentos, hein? Atentos, feriadão prolongado, a Polícia Militar Rodoviária vai estar de olho. Dá uma observada aí se o seu carro está em ordem. Se beber, não dirija, não utilize celular, ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade, tudo isso estará sendo visto pela Polícia Militar Rodoviária. E a gente sempre gosta de lembrar, o mais importante de uma viagem é você chegar ao destino e retornar para a sua residência sempre em segurança, né, Tenente? Exatamente, essa é a nossa missão, estamos aqui para isso, para tentar fazer o máximo que todo mundo seja feliz, viaje, né, curta o feriado e tenha saúde, né, após o feriado, esteja todo mundo bem aí. Dispõe de policiamento rodoviário, nós estamos aqui para servir sempre a sociedade e estar sempre junto com a imprensa, com todos que precisar da gente aí. Estamos sempre à disposição, tenham um bom dia. Tá certo, voltamos aí no estúdio então, depois desse bate-papo aqui com o Tenente Ferraz. Tenente, muito obrigado, bom trabalho aí, seus amigos todos, seus colegas. Beto, muito obrigado também.